Aleluia, paz do Senhor, irmãos. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, quero louvar ao Senhor essa tão grande oportunidade de estar uma vez nessa casa para poder adorar o nome de Jesus. Eu tenho poucos minutos para poder compartilhar contigo algo da parte de Deus nessa noite. Josué, capítulo de número 24, aleluia. Glória a Deus. Josué 24, versículo 15. Glória a Deus. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram aos vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Foi lido aqui, a palavra de abertura foi no livro de Josué. E a gente vai se deparar com um homem, a qual foi comissionado por Deus para uma grande obra. A Bíblia vai dizer que o Senhor havia recolhido Moisés. E agora era necessário Deus levantar um líder para que desse continuidade àquele grande projeto, àquela grande obra. Então Deus levanta Josué. E não é diferente de nós quando Deus comissiona algo em nossas mãos. Seres humanos falhos, como somos, a nossa tendência é ficar com medo e algumas vezes até questionar a ordem de Deus. Se verdadeiramente aquilo é para a gente mesmo, se verdadeiramente somos capazes, e eu preciso lembrar que nós não somos capazes. Nós de nós mesmos não conseguimos fazer. Só que nós temos o Espírito Santo de Deus, que vai além do que os homens podem ver ou saber acerca de nós. E assim como ele falou com Josué naquela ocasião, dizendo: Josué, eu não te mandei, a única coisa que você precisa fazer é se esforçar, Josué, e ter bom ânimo, ter coragem, ter obediência diante daquilo que eu coloquei nas tuas mãos para poder desenvolver. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus era com Josué, embora algumas pessoas não acreditassem. E havia alguns obstáculos para poder serem rompidos, algumas conquistas para poder serem conquistadas. E a Bíblia ela vai dizer que um grande obstáculo havia entre Israel e Jericó, uma das maiores conquistas que Deus havia usado Josué para poder conquistar através do poder dele na terra. Era um rio por nome de Jordão. E aquele rio estava justamente na sua melhor fase, porque era época de cheia. E era necessário que o povo atravessasse aquele rio. Claro que alguém questionou, claro que alguém duvidou, claro que alguém olhou e disse: mas esse rio, como atravessá-lo? E hoje, enquanto eu estava em casa lendo e orando e buscando o Senhor, eu senti o Espírito Santo ministrar forte ao meu coração, dizendo: o que é o Rio Jordão diante de um mar que eu abri para o meu povo passar e receber vitória do outro lado? Olha aqui, eu não sei qual é o rio que você tem que atravessar, mas Deus está dizendo: esse rio não é nada, esse problema não é nada. Oh, glória! A Bíblia diz que o Senhor deu orientação a Josué, dizendo: Josué, reúna o povo,
que eles fiquem acampados diante do Rio Jordão por 3 dias. Aí Josué, homem sábio, homem de Deus, homem com experiência com Deus, porque o crente, quando tem experiência com Deus, ele sabe o que fazer, ele sabe a hora de ir, ele sabe a hora de falar. Aí Josué cheio, ele vira para o povo e diz: ei povo, santificai, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas primeiro santificai, primeiro colocai a vossa casa em ordem, primeiro endireitai as vossas veredas, primeiro adorai a um único Deus, santificai, para poder vivenciar algo grande da parte de Deus, é necessário santificar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Deus dá orientação para Josué, dizendo: Josué, chama aí os sacerdotes levitas, e eles irão adiante do povo com a arca da aliança. E era uma distância de 2.000 côvados, que dava quase 1 quilômetro de distância entre o povo e a arca da aliança. Mas aquela era a orientação de Deus, sabe por quê? Porque se o homem for sem a presença, ele está fadado a perder a batalha no meio do caminho. Mas se a arca da aliança estiver na frente, se a presença de Deus for na frente, tem vitória garantida. O Jordão se abre e a vitória chega na vida de quem tem a presença de Deus. Oh, glória. É a presença que faz a diferença. É a presença que nos apresenta. O homem não precisa chegar se apresentando. O homem não precisa chegar falando que faz, que acontece, que sabe. Porque se a presença for na frente, a presença apresenta ele. Oh, glória. E a Bíblia diz que assim foi feito. E o Jordão se abriu. E o povo atravessou. E um segundo e grande também obstáculo era Jericó. Eu vou chegar no versículo onde eu li. Segura aí só um pouquinho. A Bíblia diz que Jericó era uma grande capital, era uma grande cidade temida, com muralhas fortificadas, quase que invencível aos olhos humanos. Aos olhos humanos. E a Bíblia diz que mais uma vez, Deus dá ordem a Josué, dizendo: Josué, o povo vai marchar por 7 dias. Não vai precisar empunhar uma espada. Não vai precisar lutar com sua própria força. Porque o segredo da minha e da tua vitória está na obediência ao Senhor. Porque se Israel tivesse rodeado Jericó de qualquer maneira, as muralhas ainda estariam lá. Mas porque Josué obedeceu passo a passo a ordem do Senhor, Jericó ruiu e Deus entregou na mão de Israel uma grande vitória. Olha aqui, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho de Jericó, obedeça e siga da maneira como Deus disse, porque a muralha vai ruir, vai cair. Aí a gente gosta de receber vitória. A gente gosta de conquistar. Porém a Bíblia diz que depois de conquistar Jericó, havia uma cidade
uma cidade considerada pequena. E hoje, quando Deus ministrava isso no meu coração, eu senti o meu coração palpitar no peito, arder. E eu falei: Senhor, que palavra é essa? O que o Senhor quer com a tua igreja? O que o Senhor quer com o teu povo? Porque a Bíblia diz que aquele mesmo povo que conquistou Jericó, agora tem diante de ti uma outra conquista. Talvez aos olhos humanos, uma conquista menor, uma conquista pequena. Porque eu costumo dizer que nós temos grandes batalhas, mas nós também temos algumas que nós consideramos pequenas. Nós temos grandes promessas, a grande promessa, mas nós temos promessas que nós consideramos não tão grandes assim. E agora foi enviado alguns espias numa cidade por nome de Ai, assim como foi enviada também na cidade de Jericó. E a Bíblia ela vai dizer que os espias que foram até Ai voltaram dizendo para Josué: Josué, fica tranquilo, café é pequeno. Lá a gente conquista, tranquilo, a cidade é pequena. Manda lá uns 2.000 homens, 3.000 homens, e a gente conquista a cidade sem problema nenhum. É complicado quando nós deixamos de depender de Deus. É complicado quando a gente começa a olhar para a nossa própria capacidade e deixamos de depender de Deus. Israel errou muito aqui, porque a Bíblia vai dizer que Deus havia dado uma ordem antes dele entrar em Jericó, dizendo que dos despojos de Jericó não deveria ter sido levado nada, porém um homem por nome de Acã. Acã, quando entra em Jericó, ele leva escondido, preste bem atenção, é preciso que você grave isso, uma capa, moedas de prata e alguns utensílios de ouro. Mas a ordem de Deus era que não deveria levar nada daquela terra. Mas alguém desobedeceu a ordem de Deus e levou. Josué não sabia, os sacerdotes não sabiam, ninguém sabia. Mas o problema estava lá dentro de uma tenda, escondido debaixo de um tapete. E quando o povo se levantou para poder conquistar Ai, Deus olhando do céu, porque Ele não dorme. O homem não sabe, o homem não vê, o homem não vigia, mas a Bíblia vai dizer que o Deus que nós servimos, Isaías profetizando sobre ele, ele disse: esse Deus é tão grande que assentado no céu, sobre o seu trono, ele descansa os pés sobre a terra. O homem não vê, o vizinho não vê, Josué não viu, o sacerdote não viu, mas Deus estava vendo, porque Deus não dá dele, nada passa desapercebido. Ei, santificai para o Senhor fazer maravilha no nosso meio. A Bíblia vai dizer que por causa do erro de Acã, quando Israel sobe até a cidade de Ai, eles são derrotados, eles voltam para casa envergonhados. Agora Josué, preocupado com a reputação de Israel, porque a gente preocupa muito com a nossa reputação. Aliás, a gente se preocupa mais com o que as pessoas pensam de nós do que acerca do que Deus pensa sobre nós. É mais importante o que alguém vai saber do que aquilo que Deus já sabe. E a Bíblia vai dizer que quando Josué vai orar, coisa linda é quando o crente ora, coisa linda é quando a igreja ora, coisa linda é quando a gente busca. Quando Josué rasga as vestes, sinal de humilhação diante de Deus, o Senhor vira para Josué e diz: ei Josué, você está orando porque eu dei uma ordem ao meu povo e essa ordem foi quebrada. Lança sorte sobre as tribos,
filhos e sobre cada uma família, e eu vou te mostrar onde está o problema. E Josué fez da maneira como Deus orientou, e chegaram na casa de Acã. E quando Acã foi confrontado, ele confessa: realmente eu peguei, realmente eu escondi. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que como consequência do erro daquele homem, ele e toda a sua família, e até os animais do campo, a qual pertencia a ele, foram mortos, apedrejados no vale de Acor. Porque tudo que a gente faz tem uma consequência. E o problema, existem escolhas que a gente faz que colocam em risco não só a minha vida, mas a vida da minha família. Aí diante de tudo isso que Josué enfrentou, e a Bíblia vai dizer que após ter tido solução o problema de Acã, agora sim eles sobem a cidade de Ai, e lá Deus entrega a cidade de Ai na mão deles. Por que eu contei até aqui para você? Meu tempo já acabou. Porque apesar de toda a dificuldade que Josué enfrentou ao longo da sua caminhada na terra, ele nunca, jamais virou as costas para a presença e para o chamado que Deus havia entregado na mão dele. Josué nunca negociou a presença de Deus na vida dele com nada e por nada. E quando estava chegando a hora de Josué também descansar no Senhor, ele congrega todo o povo e ele diz: olha, a Bíblia, parece que eu vejo, irmãos, Josué congregando todo aquele povo e começando a trazer a memória do povo, tudo que Deus havia feito, desde a saída do Egito, a conquista de Jericó, as conquistas a qual aquele povo havia vivenciado. E agora Josué, como homem de Deus que era, ele olha e diz: olha só, se vocês escolherem trilharem o caminho que vocês quiserem, é problema de vocês. Todavia, eu e a minha casa escolhemos servir e adorar e obedecer e caminhar na presença dele. Olha aqui, ainda que tudo à tua volta esteja caindo, ainda que a sociedade muda, ainda que os ministérios mudem, declare: você não vai negar o nome dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, declare isso. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Porque nós estarmos na presença do Senhor não pode estar condicionada à situação do momento. Eu gosto muito, eu já encerro aqui, da expressão de Abacuque no capítulo 3, quando ele louvando, porque ele já era um hino de adoração ao nosso Deus. E eu queria muito saber qual é a melodia dessa música. Eu queria muito saber, mas tudo bem eu não saber, porque eu sei a letra. E a letra diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Porque adorador adora com a porta fechada, adorador adora ainda quando está enfermo, adorador adora quando está sendo perseguido, adorador adora quando estão fazendo calúnia, levantando panelinha. E eu estou pregando para adoradores aqui nessa noite, que estão rompendo 2023 de pé, é de pé na presença do Senhor. Oh glória,
Oh, glória a Jesus. Então saia daqui hoje declarando isso. 2023 não foi fácil, mas você rompeu o Jordão. E 2024 está chegando aí. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor falou assim: Josué, fala para o povo, para os levitas, sacerdotes, colocarem a pontinha do pé na margem do rio Jordão. Oh, glória. A arca vai na frente e você vem atrás, porque com ele na frente não tem demônio que vai te parar. Com a presença dele não tem dificuldade que vai te derrotar. É a presença dele que nos garante a vitória, amém? Aplauda o nome de Jesus e que o Senhor abençoe.